Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a análise exploratória de um conjunto de dados no R, usando ferramentas bastante simples, mas bastante eficientes. Então a gente vai começar com o R aberto, então eu estou com o R aberto aqui como se eu tivesse aberto ele pela primeira vez no computador, então ele vai ter aqui essa tela do lado esquerdo, que é o que a gente chama de console, e aqui ó, é onde tem o cursor piscando, vocês podem ver ele piscando aqui, é onde vão aparecer os resultados quando você fizer algum tipo de conta ou algum tipo de demanda numérica para o R. Tá? Então, quando você faz, por exemplo, o pedido para ele fazer uma tabela de frequências para você, é aqui que aparecem os resultados. Você pode usar a console também para poder fazer pequenos códigos ou para até mesmo como uma calculadora. Né? Então, por exemplo, vou colocar aqui 3 mais 7, bater um Enter e ele faz para mim aqui. Para limpar tudo que está na console, você pode pressionar Ctrl L e aí ele apaga o que tem aqui no console. Bem, do lado direito aqui a gente tem na parte de cima o ambiente global, que é a memória do R, onde ele vai guardar os seus conjuntos de dados. Nós ainda não temos um conjunto de dados, por isso que está escrito aqui Environment is empty, o ambiente está vazio. Nós já vamos colocar o conjunto de dados aqui. E aqui embaixo nós temos algumas abas, dentre as quais está destacada aqui a aba Plots. Aqui é onde vão ficar os nossos gráficos quando a gente pedir para o R fazer gráficos. Então, aqui de início nós temos essas três telas, mas eu queria pedir para vocês para abrirem uma quarta tela. Que quarta tela que é essa? É a tela onde vocês vão escrever os códigos de vocês. Então, aqui em cima, nesse botãozinho de mais aqui, é o primeiro ícone, que é o botão do New File. Eu vou clicar nele aqui e vou escolher a opção R Script. Você vai ver que tem outras opções aqui, mas a opção que a gente quer é R Script, porque a gente quer programar na linguagem R. Então vamos clicar aqui e ele vai abrir esse bloquinho aqui, que é um editor de códigos, e é aqui que nós vamos escrever os nossos códigos. Antes de começar também, uma coisa que é interessante falar é que sempre que você está programando, um recurso muito útil é você fazer comentários nos seus códigos. Então, se você quiser se lembrar de alguma coisa, ou mesmo se você quiser dar uma organizada no código para falar o que você está fazendo naquela sessão ou na outra sessão, você pode escrever, só que antes você tem que colocar um jogo da velha, né? Ou um hashtag, ou um tralha, um sustenido, o que você queira chamar isso aqui. E aí na frente você escreve aquilo que você quer escrever. Então vou colocar aqui, por exemplo, análise de dados usando... deixa eu fazer aqui, na verdade, análise exploratória de dados. Vai ficar melhor. Beleza. Então eu posso colocar aqui, né, esse título para minha sessão e aqui embaixo eu já começo o meu código. Bom, mas antes nós precisamos de uma coisa, precisamos dos dados. E aí eu passei para vocês o conjunto de dados do questionário socioeconômico, e esse conjunto de dados ele é do livro Noções de Probabilidade Estatística, de Magalhães e de Lima, publicado pela editora da USP, sétima edição. Esse livro é um livro muito bom de estatística. E esse conjunto de dados ele tem respostas a perguntas de um questionário socioeconômico aplicado a duas turmas de uma escola. Então, como que eu faço para poder puxar esses dados para o R? Tem algumas formas diferentes de se fazer isso. Uma das formas é você clicar aqui no Import, aqui nesse botãozinho aqui, ó, e você clicar aqui no botão From Excel. Por que eu vou escolher From Excel? Porque o arquivo que eu passei para vocês é um arquivo em formato de planilha de Excel. Ele poderia ter sido passado em formato de texto, por exemplo, mas não foi o formato que eu passei. Né? Então, por isso que eu vou escolher From Excel aqui. Então, vou escolher e aí vai aparecer essa janela aqui para mim. E o que eu preciso nessa janela? Eu preciso do botão Browse para poder procurar o conjunto de dados no meu computador. Então, vou clicar aqui em Browse. No meu caso, está na área de trabalho. Então, vou vir aqui na área de trabalho, escolher aqui questionário, que é esse conjunto de dados. Daí ele vai abrir para mim. Ele vai me dar uma prévia, né, dizendo quais são as colunas que tem no meu conjunto de dados, mas não precisa disso aqui agora. O que eu vou fazer é clicar aqui no botão Import, aqui embaixo.
Então, cliquei nele e agora eu tenho meu conjunto de dados aberto aqui no formato de uma planilha. E essa planilha para o R ela tem um nome especial. O nome é Data Frame. Então, quando o conjunto de dados está organizado dessa maneira aqui, que você tem linhas numeradas e colunas nomeadas aqui, e cada linha é uma observação ou um exemplo, como você queira chamar, isso é um data frame. Você pode chamar de planilha também, não tem problema nenhum. E aí, aqui do lado direito, você vê que ele entrou na memória do R, então você pode acessar esse conjunto de dados. Então, ele está aqui, questionário com 50 observações de 14 variáveis. Então, são 50 linhas, são 50 pessoas que responderam este questionário e são 14 colunas, ou seja, são 14 características dessas pessoas aí que interessam para a gente. Então, eu vou fechar a planilha aqui, tá? A qualquer momento que eu quiser abri-la de novo, eu posso clicar aqui em cima dela, não tem problema nenhum. E agora, a gente vai começar a fazer as análises. Então, vou colocar aqui, vou chamar de parte 1 e vou chamar de análise de dados qualitativos ou dados quantitativos com poucos valores diferentes. O que quer dizer isso? Bom, primeiro, dados qualitativos são aqueles dados categóricos, aqueles dados, por exemplo, qual é a cor de carro que você gosta, e aí qual resposta é possível, quais respostas são possíveis, branco, prata, preto, etc. Não é uma variável numérica, né? Então, quando você fala de variável numérica, você fala de variável como, por exemplo, peso, altura, que aí as respostas possíveis são números, né? Os valores possíveis são números, às vezes inteiros, às vezes reais, né? Enfim. E aqui eu tenho ou dados quantitativos, que são os dados numéricos, né? Com poucos valores diferentes. O que é isso? Bom, poucos valores diferentes é o seguinte, aqui vocês vão ver, no conjunto de dados aqui do questionário, que para a variável idade foram poucas respostas diferentes, né? Então você tem 17, 18, tem até um 25 aqui, mas é porque é uma turma mais homogênea. Então você não vai ter pessoas aqui que são muito mais novas ou muito mais velhas, então você não vai ter muitos valores diferentes, tá? Agora, aqui quando você fala de altura, você fala de peso, aí sim você tem muitos valores possíveis porque você está medindo isso daqui numa escala real, né? Então, as ferramentas que eu vou usar para trabalhar com variáveis quantitativas, quando são poucos valores possíveis e quando são muitos valores possíveis, são ferramentas diferentes. Por isso que eu separei aqui. Então, nós vamos começar fazendo essas análises e a gente vai começar fazendo o uso da ferramenta mais elementar, que é a tabela de frequências. Então, vou colocar aqui, tabela de frequências para a variável, vamos pensar a variável sexo, por exemplo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a função table do R, e aí, sempre que eu usar uma função que vai me retornar alguma resposta, eu vou botar o nome da função, vou abrir parênteses, fechar parênteses e vou colocar dentro dos parênteses os argumentos da função, ou seja, o que eu quero que a função trabalhe. Nesse caso, eu quero que essa função ela vá lá na coluna sexo do meu data frame e ela conte quantas pessoas são do sexo masculino e quantas são do sexo feminino, só isso. Então, o que eu vou passar aqui para essa função? Eu vou passar a coluna sexo do data frame questionário. Então, vou colocar aqui questionário. E aí, como que é o acesso à coluna? Para acessar a coluna, eu pressiono cifrão e aí eu escolho a coluna aqui dentro da minha lista. Então, eu vou escolher a coluna sexo. E aí perceba o seguinte, que o R ele é case sensitive. Isso quer dizer o seguinte, que faz diferença você colocar maiúsculo ou minúsculo. Então, como lá no meu data frame sexo está escrito com maiúscula inicial, eu vou ter que colocar o S maiúsculo aqui, né? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou pedindo, faça uma tabela de frequências para a coluna sexo do data frame questionário. Só isso. Ah, Guilherme, mas como que eu faço para ver o resultado aqui? Bom, para ver o resultado é bastante simples. Você vai selecionar aquele trecho
que você quer pedir para o R para executar. Então, selecionei aqui esse trecho e eu pressiono Ctrl Enter. Então, vou pressionar Ctrl Enter e aqui está a minha resposta. Então, eu tenho 37 pessoas do sexo feminino e 13 pessoas do sexo masculino nesse conjunto de dados. Então, a gente já começa a poder fazer as nossas análises desse jeito. Ok? E se eu quisesse, né, em vez de a tabela de frequências com os valores absolutos, ou seja, com as contagens, eu mostrar os valores relativos, ou seja, as proporções ou mesmo as porcentagens. É bastante simples, eu vou usar o mesmo comando, tá? Então vou usar aqui table questionário sexo. Só que dessa vez, o que eu vou fazer? Se eu quiser saber quantos por cento, né, são do sexo feminino, e eu tenho 37 do sexo feminino, eu vou ter que fazer uma divisão. E essa divisão é pelo número total de pessoas. O número total de pessoas é 50. Né? Então, eu vou dividir por 50. E aí, se eu não multiplicar isso por 100, vai ser uma proporção. Se eu multiplicar por 100, vai ser uma porcentagem. Qual que eu uso? O que você preferir. Então, eu vou selecionar aqui esse trecho. Então, veja que eu estou selecionando apenas os trechos que eu quero executar. Tá? Esse de cima eu já executei. Então, eu vou executar esse aqui de baixo. Ctrl Enter de novo, não se esqueça, isso aqui não é mágica, não é só você selecionar que ele executa para você, não é só você escrever que ele executa para você, você tem que pressionar Ctrl Enter aqui para dar esse comando. Então, Ctrl Enter, e aí eu tenho aqui sexo feminino 0,74, sexo masculino 0,26. E aí, se eu quisesse em porcentagem, aí vou deixar a tarefa para vocês, seria só multiplicar isso aqui por 100, tá? E se eu quiser mostrar esses resultados aqui em gráfico? É bastante fácil, tá? É bastante simples eu fazer isso daqui em gráfico. O que eu vou fazer? Primeiro, para poder ficar mais fácil, eu vou guardar essa tabela de frequências dentro de um data frame. Então, lembra do que é um data frame? Data frame é esse conjunto de dados do tipo planilha, que você tem linhas e colunas, tá? Nomeadas e numeradas. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, como que eu faço? Eu vou colocar aqui, guardando a tabela como um data frame. Então, como que eu vou guardar essa tabela como um data frame? Primeiro, eu vou dar um nome para o data frame, vou chamar aqui de tabela. E aí eu vou fazer para a variável idade, tá? Eu vou mudar, eu estava fazendo para a variável sexo, agora eu vou fazer para a idade só para variar um pouquinho, tá? Então, vou colocar aqui, variável idade, só para saber que é isso. Então, vou colocar tabela idade, recebe, e aí é o sinalzinho de menor e um hífen, como se fosse uma setinha aqui para o lado esquerdo. E aí eu vou colocar data frame table questionário idade. Então vamos entender esse código aqui. Vamos entender o que esse código está fazendo. O que esse código está fazendo é o seguinte, ele está criando um objeto dentro da memória do R, chamado de tabela idade, e ele está guardando um data frame. E que data frame é esse? Ele é um data frame criado com base na minha tabela de frequências para variável idade do meu data frame questionário. Ok? Então, eu vou selecionar aqui, pressionar Ctrl Enter, e aí, bom, parece que não aconteceu nada, mas na verdade aconteceu aqui. Ó. Então, aqui eu ganhei esse data frame tabela idade, e esse data frame é simplesmente a minha tabela de frequências para a variável idade. Então, nessa coluna var1, ele tem os valores das idades, 17, 18, 19, 20, etc. E aqui nessa coluna frec, ele tem as frequências, ou seja, 9 pessoas têm 17 anos, 22 pessoas têm 18 anos, 7 pessoas têm 19 anos e assim vai. Então, para que vai servir isso? Isso aqui vai servir para eu poder fazer o meu gráfico de barras. Então, eu vou fazer aqui um gráfico de barras, vou colocar gráfico de barras na vertical, variável idade. Então, como que vai ser o meu gráfico de barras na vertical aqui? Eu vou fazer bar plot. E aí eu vou precisar colocar dois argumentos. Eu vou precisar colocar a altura do gráfico de barras
e eu vou precisar colocar os nomes das barras. Então, num gráfico de barras, as barras elas têm altura proporcional à frequência, ou seja, quanto maior a frequência, maior a altura. Então, o que eu vou fazer? Vou usar aqui height, que é altura em inglês, e aí quem vai ser o meu height? Vão ser as minhas frequências. Então, vou colocar aqui tabela idade, que foi o data frame que eu criei, cifrão, e aí eu vou usar aqui frec, que vai ser minha frequência. Aqui embaixo eu vou escolher aqui agora os nomes das barras. Então, vou colocar names, tabela, idade, e aí eu vou colocar var1. Quem é var1? É aquela coluna que tem as idades possíveis, tá? Então, cada uma dessa daqui vai ser o nome de uma barra no meu gráfico de barras. Tá? Então, de início, eu já tenho um gráfico de barras, tá? Que é esse gráfico de barras aqui. E aí, se eu der um Ctrl Enter aqui, ó, ele já vai fazer esse gráfico de barras para mim. Aí você pode ver assim, ó, fica um pouquinho distorcido aqui, né? Como é que eu faço para poder ver ele melhor? Eu posso vir aqui no botão Zoom. Então, eu venho aqui no botão Zoom e ele vai dar para mim esse gráfico de barras aqui, tá? Então, ele me dá as minhas idades no eixo horizontal e as minhas frequências no eixo vertical, ok? Agora, dá para a gente mexer um pouco nesse gráfico de barras. A primeira coisa que eu posso fazer, para deixar ele mais informativo, é colocar rótulos. Então, é eu explicar o que é meu eixo X e o que é meu eixo Y. Então, como que eu faço isso? Eu vou acrescentar mais uma vírgula aqui. Então, sempre que eu for fazer mais um argumento numa função, eu acrescento com uma vírgula. Então, vou colocar uma vírgula aqui. E eu vou colocar o seguinte argumento, xlab, que é o xlabel, o rótulo do eixo X. E aí, qualquer texto eu sempre tenho que colocar entre aspas. Então, vou colocar aqui entre aspas e eu vou colocar no eixo X, idade. Opa, desci demais. No eixo Y, ylab, eu vou colocar número de pessoas. E aí, se eu executo aqui de novo, eu já tenho o meu gráfico com os meus rótulos, né? Então, ele ficou bem mais informativo. Ele ficou aqui com idade no eixo X. Talvez vocês não consigam ver porque a minha cara está aqui embaixo, né? Mas prometo que tem uma idade escrito aqui. E aqui do lado esquerdo, o número de pessoas. Tá? Então, eu tenho já as minhas informações aqui. Agora, como que eu faço para poder mudar a cor desse gráfico? Bom, primeiro eu preciso de uma cor, né? E aí, onde que eu acho cores? Tem vários sites possíveis, tá, para você achar cores. Eu vou abrir aqui no Google Chrome, eu vou abrir o site Adobe Colors. E aí, Adobe Color, na verdade, né? E aí é esse site aqui, color.adobe.com. E aí você pode tanto explorar para poder verificar quais são as paletas de cores mais usadas pelas pessoas hoje, ou você pode mesmo criar aqui, né? Então aqui você vem no criar, ele te dá uma roda e você pode ir puxando aqui as cores e ele vai te dando paletas possíveis, tá? Então vou puxar mais ou menos para o lado de cá. Ele vai me dar aqui as paletas. E aí o que eu preciso? Eu preciso do código, né? Então, tá vendo esse código hexadecimal aqui, que começa com o jogo da velha? O jogo da velha BC4, etc. Eu preciso desse código. Então, eu vou vir aqui, vou copiar o desse aqui da direita. Tá? Então, vou vir aqui copiar. E aí eu volto para o R. E aí eu venho aqui e acrescento o argumento col. E aí, entre aspas, eu coloco a minha cor. Então, só colei ela aqui e agora eu tenho o meu gráfico coloridinho. Então, o gráfico ficou um pouco melhor, né? Ficou menos triste esse gráfico. E esse é o gráfico de barras na vertical. Então, quando que eu recomendo você fazer o gráfico de barras na vertical? Eu recomendo quando o nome da categoria aqui ele não é muito grande. Porque se ele for muito grande, tá vendo? Aqui é 17, é pequenininho. Mas se fosse um nome muito grande assim, os nomes iam começar a se esbarrar ali, a se juntar,
ia começar a ficar meio feio. Aí ia começar aquela coisa que alguns programas fazem, né, que é de rotacionar o nome, e aí não ia ficar tão bonito, não. E outra coisa, quando você tem mais espaço na horizontal, né, pode ser mais interessante você usar esse gráfico de barras em pé aqui. Tá? Agora eu vou mostrar também para vocês como fazer o gráfico de barras na horizontal. Então, como que eu faço o gráfico de barras na horizontal? Então, na horizontal, o que vai mudar aqui é que eu vou colocar horis igual a true. Então, o que eu estou colocando aqui? Eu estou acrescentando um argumento para dizer que o meu gráfico ele é horizontal. Só que vocês vão ver que aqui vai ter um probleminha. Vou clicar aqui, Ctrl Enter, e aí aqui no meu zoom, quando eu dou o zoom, o que eu vejo aqui? Aqui eu mostro que tem idade no eixo X e número de pessoas no eixo Y, mas não é isso. Né? Eu troquei, como eu inverti os eixos, eu deitei o gráfico, agora eu tenho a idade no Y e o número de pessoas no X. Então eu preciso mudar isso. Então é só eu vir aqui ó, e trocar X por Y e Y por X. Apenas. Tá? Então só fiz isso, isso aqui já vai me ajudar. Então, isso aqui já ajudou, o gráfico já ficou um pouco mais bonito. Agora, a única coisa que eu recomendaria mudar são esses números aqui, ó, que eles estão rotacionados, né? Então, você vê que eles estão aqui viradinhos. E aí, como que você faz para poder desvirar? Tem um argumento aqui, ó, que eu acrescento, que é las igual a 1. Então, quando eu faço isso, ele vira para mim. Agora ficou um gráfico bem melhor. E aí, quando que eu recomendo que você use o gráfico de barras na horizontal? Quando você tem o nome das categorias muito grandes, isso pode ser interessante. Suponha que em vez de idade, isso aqui fossem países, por exemplo. E aí cada linha é um país. Né? Então, você teria mais espaço para trabalhar com isso. E quando você tem mais espaço na vertical, né? Que você pode expandir para baixo, porque à medida que você for acrescentando barras, você vai descendo. Ok? Então, aqui eu tenho esse gráfico. Vou dar um bônus aqui, que é um gráfico que eu normalmente não uso, um gráfico que normalmente eu não gosto, não trabalho com ele, que é o gráfico de setores ou o gráfico de pizza. Por quê? Porque é muito fácil você fazer um gráfico de pizza que dê errado. Tá? Então, é bastante fácil você fazer um gráfico que não seja muito informativo. Você pode procurar na internet ou em livros de design gráfico, tem muita informação sobre isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui então, extra. Vou botar como extra porque eu nem ia falar isso não. Estou tirando da minha cabeça agora. Então, extra, gráfico de setores, pizza. Então, como que você faz? Você vai usar a função py, e aí eu vou usar aqui tabela, idade, frec, labels, tabela, sexo. Não, sexo não é idade. var 1. E aí vou colocar as cores que eu quero. Tá? Então aqui eu vou precisar de algumas cores. Né? Vou fazer uma tabela para sexo que eu acho que vai ficar mais fácil. Então deixa eu fazer o seguinte. Tabela sexo recebe data frame, table, questionário, sexo. São só duas categorias, vai ficar mais fácil. Tá? Então eu tenho aqui a minha tabela para a variável sexo. Né? Então, se eu clicar aqui, eu tenho F37 e M13. E agora eu posso fazer o meu gráfico. Então, vai ser py, tabela, sexo, frec, labels, tabela, sexo, var1. E agora eu preciso das cores. E aí, o que eu vou fazer? São duas cores que eu preciso, uma para o sexo feminino e outra para o masculino. Então, eu vou copiar aqui uma cor, vou colocar ela entre aspas e vou copiar outra cor. Vou colocar ela entre aspas também. Então, qual é a única coisa nova aqui, a única novidade aqui? É que eu coloquei
dentro disso aqui, ó. Então, eu coloquei C e dentro de parênteses eu coloquei duas cores. O que é isso? Eu estou simplesmente abrindo uma caixinha, porque são duas informações, então dentro dessa caixinha eu estou colocando essas duas. Como que eu faço uma caixinha dessas no R de duas informações? Usando essa função C, tá? Que é para criar vetores, né? Se você quiser ir na parte técnica, terminológica da coisa, tá? Então eu faço aqui Ctrl Enter e aqui está o meu gráfico, né? Meu gráfico de pizza, tá? Para o sexo masculino e para o sexo feminino. Então, não é um gráfico que eu recomendo porque é muito fácil ele não ficar legal. Aqui não ficou ruim, tá? Mas é muito fácil dar problema. E outra coisa, o R ele não tem muitas funções interessantes para gráficos de setores, gráficos de pizza. Então, eu recomendo que você tente o Excel ou o Google Sheets, que tem mais funções para deixar o gráfico melhor. Tá? Então, vamos lá. Então, fizemos aqui o gráfico de setores. Agora, a gente concluiu, então, a parte 1. Nós fizemos a análise de dados qualitativos, né? Então, trabalhamos com a variável sexo, e dados quantitativos com poucos valores diferentes, que era a variável idade. E aí, para isso, nós fizemos o quê? Usamos tabela de frequências e usamos gráfico de barras na vertical e na horizontal. Dei um extra aqui, que foi o gráfico de pizza. Então, vamos para a parte 2. Parte 2, ela vai ser análise de dados de duas variáveis qualitativas. Tá? Então, aqui eu vou trabalhar com duas variáveis qualitativas ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é o que eu chamo de tabela de dupla entrada. Então, eu vou contar duas variáveis ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, eu vou contar turma e vou contar sexo. Então, como que eu faço? Tabela, turma, sexo. Chamei aqui de tabela, turma, sexo. Aliás, primeiro eu não vou guardar em nenhum lugar, não. Vou fazer aqui simplesmente a tabela, ok? Depois eu guardo, que eu vou precisar usar depois no gráfico. Então, vou colocar aqui table, questionário, turma, questionário, sexo. Então, aqui é a mesma função da tabela de frequências que eu usei lá em cima, só que dessa vez eu estou contando duas variáveis ao mesmo tempo. Ou seja, aqui eu posso saber quantas pessoas de cada sexo eu tenho em cada turma, por exemplo. Então, eu dou um Ctrl Enter aqui. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Ele está reclamando um pouco disso. Deixa eu limpar meu gráfico aqui também. Pronto. Beleza. Então, aqui ele tem a minha resposta. Essa daqui é a minha tabela de dupla entrada. Então, eu tenho, em uma dimensão, a turma, que pode ser A ou B, e na outra dimensão, o sexo, que pode ser F ou M. Então, isso quer dizer o quê? Por exemplo, quer dizer que 21 pessoas da turma A são do sexo feminino e 5 pessoas da turma A são do sexo masculino. Por outro lado, 16 pessoas são do sexo feminino na turma B e 8 pessoas são do sexo masculino na turma B. Então dá para dizer algumas coisas aqui com essa tabela. Tá? Outra coisa aqui que eu posso fazer é um gráfico. Então, esse gráfico ele é um gráfico de barras, mas ele é um gráfico de barras um pouco diferente. Então, como que eu vou fazer esse gráfico aqui? Vou fazer da seguinte forma. Eu vou guardar essa tabela, tá? Então, vou colocar aqui, guardando a tabela. E dessa vez não precisa ser um data frame, tá? Então, é só guardar a tabela. Então, vou colocar aqui, tabela, turma, sexo, recebe. E aí eu só colei isso aqui de cima, tá? É a mesmíssima coisa que estava ali em cima. Então, vou selecionar, Ctrl Enter, e aí essa tabela ficou guardada aqui para mim. Ó. Ela está aqui embaixo. Tá? Como ela é em outro formato, ela não é data frame, não dá para simplesmente eu sair clicando aqui não. Tá? Então, fiz aqui, agora eu vou fazer o meu gráfico. Então, vou fazer meu gráfico aqui, bar plot, tabela, turma,
sexo. E aí vou colocar alguns argumentos aqui só para poder ficar um pouco mais bonitinho, tá? Já explico o que eu estou fazendo. Então eu vou executar o código e vou mostrar para vocês o que esse código está fazendo aqui. Então eu fiz aqui meu gráfico de barras. Aqui está o meu gráfico. Ok? Então, deixa eu ver porque a minha legenda não veio para cá. Não sei porque que ela não veio não. Deixa eu tentar de novo aqui. Pelo menos veio uma legenda. Ela veio por cima aqui, mas... veio esquisitinha aqui, mas veio. Então é o seguinte, aqui eu tenho um gráfico de barras, que é um gráfico de barras agrupado, e aí ele coloca aqui para mim, né, como rótulos aqui, ele coloca o F e o M, e aí isso ele coloca porque eu coloquei aqui o row names, tabela, turma, sexo, e ele coloca aqui o título do eixo, que é sexo. E aqui eu tenho a legenda, né, a legenda aqui eu tenho A e B, né, cada um com a sua cor. Então, eu mostro aqui a proporção de pessoas de cada turma em cada sexo. Né? Então, como que as pessoas do sexo feminino estão divididas nas turmas e como que as pessoas do sexo masculino estão divididas nas turmas. Ok? Então, essa é uma possibilidade. Tá? Outra possibilidade é a seguinte. Então, esse aqui é o que eu chamo de gráfico de barras agrupadas. A outra possibilidade é o gráfico de barras empilhadas. Então, eu vou copiar esse mesmo código aqui e eu vou trocar só esse argumento aqui. Esse beside aqui, eu vou tirar ele. Tá? Vou tirar, vou executar e aí eu tenho esse gráfico aqui. Tá? Em que as barras agora, elas em vez de estarem uma do lado da outra, elas estão uma em cima da outra. Ok? Então você vê aqui, por exemplo, que no sexo feminino você tem uma proporção maior de pessoas na turma A e no sexo masculino você tem uma proporção maior de pessoas na turma B. Ok? Dá para ver essas duas coisas. Então aqui foi a nossa parte 2, que foi a nossa parte de análise de dados de duas variáveis qualitativas. E agora vamos então para a parte 3. Parte 3, que vai ser análise de dados de variáveis quantitativas. Vou colocar, na verdade, o seguinte, de uma variável quantitativa, porque depois nós vamos fazer de duas. Então, temos aqui de uma variável quantitativa, e aí dá para a gente fazer, por exemplo, medidas descritivas. Tá? Então, vou colocar aqui, medidas descritivas. E aí eu posso fazer, primeiro, a média aritmética. Né? Então, para fazer a média, então vou colocar aqui variável, vamos escolher uma variável altura, então, para a altura das pessoas. Então, vamos fazer primeiro a média, e aí a média eu vou usar a função min, então vou usar min, questionário, e aí cifrão alt, que é a coluna da altura, e aí ele vai fazer para mim aqui, ó, a média, aí só um pouquinho que eu tenho que apagar meus gráficos aqui para não ficar ocupando espaço. Beleza. Então aqui a minha média, que é 1,672. Eu posso fazer a minha mediana usando a função median, questionário altura. Então a minha mediana é 1,665. Então isso aqui já dá uma ideia de que a distribuição pode ser simétrica, a média está muito próxima da mediana. Desvio padrão, para a gente quantificar aqui a variabilidade, a dispersão. Então, questionário, cifrão, alt. Então, tem aqui a altura, que é 0,09. Ok? Então, aqui
o desvio padrão da altura é 0,09. Então, tipicamente, os valores eles estão numa média aqui de 1,672, variando 0,09 para cima ou para baixo. Então, tipicamente, esses são os valores que a gente tem para as alturas. Agora, eu posso fazer um gráfico, né? Eu posso fazer dois, na verdade. Então, eu vou fazer o histograma primeiro. Então, eu tenho o histograma. E aí, para fazer o histograma, eu uso a função ist. Eu vou fazer a função ist. Vou fazer aqui questionário out. Então, essa é a variável que eu quero. Aí, eu vou usar breaks igual a 10. Eu já explico o que é esse breaks aqui, tá? Vou usar uma cor bacana aqui para o meu histograma. Vou pegar aqui da Adobe. Vou pegar essa corzinha aqui que eu criei. Aí, entre aspas, lembre-se disso. Rótulo para o eixo X, altura. Rótulo para o eixo Y, número de pessoas. E posso colocar um título no meu gráfico. Histograma da altura. Tá? Então, deixa eu só passar essas coisas aqui para baixo para vocês conseguirem enxergar como um todo. Tá? Então, o que eu tenho aqui na minha função do histograma? Eu estou dizendo a variável que eu quero usar no histograma, que é a variável altura, uma variável quantitativa. Aqui, breaks igual a 10 é o seguinte, são quantas faixas de valores eu quero usar no meu histograma. Então, cada faixa vai ser uma barrinha do histograma. Eu estou começando aqui com 10, mas a gente pode experimentar depois, mexer nisso. Então, aqui depois eu tenho a cor, que é a cor das barras. Depois eu tenho o rótulo para o eixo X e o rótulo para o eixo Y e o título do gráfico. Vamos ver como que ele ficou agora? Então, vou selecionar. Lembre-se de selecionar tudo, tá? Porque eu vi na aula algumas vezes as pessoas selecionando só aqui, por exemplo, só um pedaço. Tem que selecionar tudo, senão o código não executa. Então, Ctrl Enter e aqui ficou o meu histograma. Então, esse é o meu histograma. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho os valores mais ou menos aqui concentrados em torno daquela média de 1,60 e poucos, né? E ficando mais raros à medida que você se aproxima dos valores extremos, né? Para um lado e para o outro, né? Então, isso é quase aqui uma distribuição simétrica. Eu só não diria que é simétrica porque tem esse buraquito aqui, tá? Então, tem esse caidão aqui. Seria mais interessante que ele tivesse um pouco mais para cima, para a gente chamar isso aqui de simétrico. Então, aqui tem 10 barras, tá? Porque eu usei breaks igual a 10. Mas eu poderia mexer nesse breaks aqui para poder ver se o meu histograma fica mais bonito ou não. Tá? E o outro gráfico que eu posso fazer, que é o box plot. Né? Então, eu posso fazer o box plot. E para fazer o box plot é bastante simples. Deixa eu apagar meu gráfico aqui, para ficar legal. Box plot, questionário out. Vou colocar uma cor nele, vou colocar a mesma cor que eu usei para o histograma ali em cima. Então, vou pegar essa cor do histograma aqui. E aí vou colocar um rótulo para o eixo Y. YLab, altura. Porque, por padrão, o box plot que ele faz é vertical. Tá? Então, fiz aqui meu box plot. Aqui, então, está meu box plot. Lembrando que como que você lê o box plot? Essa linha do meio aqui, ó, essa mais grossa, é a mediana. Então, a mediana é 1,6 qualquer coisa. As beiradas das caixas aqui, tanto para baixo quanto para cima, são o primeiro quartil e o terceiro quartil. Ou seja, se a mediana é 50%, esse quartil aqui de baixo é 25% e esse aqui de cima é 75%. Esse risco aqui de baixo é a pessoa que tem a menor altura e esse aqui de cima é a pessoa que tem a maior altura. Então a gente consegue ver um pouco da amplitude do gráfico e de onde que estão concentrados os valores. Então você vê que os valores, como a caixa está mais apertada no meio, a caixa te mostra que os valores estão apertados ali em torno da mediana. Então eles estão mais concentrados ali. Esse gráfico ele conversa bem com o histograma, né? Então parece aquilo que a gente observou no histograma. Ok, então fizemos aqui o histograma e o box plot e agora vamos para a nossa última parte,
vou chamar aqui de parte 4, e eu vou apagar o meu gráfico aqui de novo para fazer mais um. Você não precisa sair apagando o seu gráfico não, tá? Mas estou apagando aqui para não dar problema. Então é o seguinte, eu vou colocar 4, parte 4, né? Parte 4, análise de variáveis quantitativas por grupo. Então, isso aqui pode ser uma coisa interessante para você fazer, tá? Então, como que funcionaria isso aqui? Como que funcionaria essa análise? Suponha que você queira fazer um filtro para você trabalhar apenas com as medidas descritivas das pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino. Ou melhor ainda, suponha que você suspeite que existe diferença nas alturas das pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. Então não faz sentido você analisar todas elas juntas. Então, como não faz sentido você analisar todas elas juntas, o que você pode fazer? Você pode analisá-las em separado e comparar. Então, tem algumas maneiras de fazer isso, eu vou mostrar uma delas para vocês. E aí, para poder mostrar essa, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que instalar um pacote do R. Então, se você não tem esse pacote instalado, você precisa instalar. Se é a primeira vez que você está usando o R no seu computador, certamente você vai ter que fazer isso, tá? Mas eu vou instalar um pacote e esse pacote ele tem funções para tornar um pouco mais fácil esse procedimento do filtro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou escrever install.packages e aí aqui, entre aspas, eu vou escrever dplyr. Esse aqui é o nome do pacote. O que é um pacote? Ele é um conjunto de funções para poder resolver alguma tarefa aí do dia a dia. Então, eu vou dar Ctrl Enter aqui no Install Packages e vou esperar ele instalar o pacote para mim. Eu, Guilherme, agora não vou fazer isso porque eu já fiz, eu já tenho instalado no meu computador, tá? Então, isso aqui você precisa fazer uma vez apenas. Agora, toda vez que você for entrar no R e que você precisar usar esse pacote, aí você vai ter que fazer isso aqui, ó. Library dplyr, aí aqui sem aspas, tá? Isso aqui, o que faz? Isso aqui carrega o pacote para a memória do R para que você possa usar essas funções. Tá? Então, vou fazer assim, library dplyr, e aí beleza, ele carregou o pacote para mim, e agora eu consigo fazer o meu filtro. Na verdade, não é um filtro, né? Eu vou trabalhar com uma outra abordagem, que é uma abordagem de agrupamento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, a função é um pouco longa, tá? Mas eu explico os pedacinhos dela. Então, eu vou fazer questionário, aí eu vou usar esse operador aqui, ó, cifrão maior cifrão, que é o operador pipe desse pacote dplyr aqui. E aí eu já vou explicar o que ele faz. Aí vou fazer group by sexo, e aí vou parar por aqui por enquanto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou supondo que as alturas das pessoas do sexo masculino e do sexo feminino são diferentes. Tá? Então, eu quero analisar em separado sexo masculino e sexo feminino. Tá? Então, eu quero fazer média do sexo masculino e média do sexo feminino, mediana do sexo masculino e mediana do sexo feminino, e por aí vai. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou passando esse conjunto de dados questionário para essa função aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Dentro do meu conjunto de dados questionário, eu estou agrupando as pessoas por sexo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou separando as pessoas do sexo masculino e do sexo feminino para fazer as coisas em separado para elas. A próxima coisa que eu preciso aqui é dizer o que eu quero fazer. Então, o que eu quero fazer? Eu vou usar uma função que se chama summarize, tá? E essa função summarize aqui, ela serve para poder me dar medidas descritivas ou medidas quaisquer aqui que eu queira do meu conjunto de dados. Então, eu vou fazer primeiro a média, eu vou escrever aqui média, aí esse nome média eu posso colocar do jeito que eu quiser, tá? Então, por isso que eu escrevi aqui desse jeito.
tá? Não escrevi em inglês nem nada disso. Agora, o que vai ser essa média? Essa média vai ser igual a min da altura. Aí vou separar por vírgula e aí vou colocar mediana, que vai ser median da altura. E o desvio padrão, que vai ser SD da altura. Então, para você entender de uma vez por todas o que eu fiz aqui. Eu peguei esse conjunto de dados questionário, eu agrupei por sexo e eu usei o summarize aqui para poder me dar as medidas em separado para cada sexo. E aí, se eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai me dar essa tabelinha aqui embaixo. Então, essa tabela que ele me dá aqui, deixa eu até jogar para cima para não correr o risco de ficar perto da minha cara. Então, aqui eu tenho sexo feminino, média 1,63, sexo masculino, média 1,78, então você vê que já está diferente, né? Mediana 1,64 para o sexo feminino, 1,78 para o sexo masculino, e o desvio padrão não muda muito, né? Agora, muda a média e a mediana. Isso quer dizer o seguinte, que em média e em mediana, as pessoas do sexo masculino são mais altas que as pessoas do sexo feminino. Ok? Então, essa é uma coisa que eu poderia fazer. Outra coisa que eu poderia fazer seria eu fazer a separação no boxplot. E aí isso sempre dá um gráfico bem interessante. Então, vou fazer um boxplot separando por sexo. E aí vai ser o seguinte, boxplot, e aí vou usar a variável que eu quero, questionário cifrão out, e aí vou fazer um tiozinho aqui, questionário cifrão sexo. Então eu quero o seguinte, eu quero o boxplot das alturas, mas eu quero uma caixa para cada sexo. É isso que eu estou informando para ele aqui, tá? Aí vou colocar ylab altura, xlab sexo, e vou colocar as cores que eu quero. E aí, novamente, são duas cores, né? Uma para cada sexo. Vou pegar lá na minha paleta de cores. Então, peguei na minha paleta. E agora eu posso fazer o meu boxplot, posso fazer o meu gráfico aqui. Então, fiz o meu gráfico. E aqui eu tenho o meu boxplot. Eu tenho a caixa da esquerda para o sexo feminino e a caixa da direita para o sexo masculino. Então, a gente vê o seguinte, compare as medianas aqui, ó, a mediana do sexo feminino e a mediana do sexo masculino. Compare até mesmo os quartis. Olha o que acontece. Em mediana, as pessoas do sexo masculino são mais altas, tá? Elas estão mais aqui em cima. E olha só, a pessoa mais baixa do sexo masculino, ela é mais alta do que 75% das pessoas do sexo feminino, tá? 75 por quê? Porque é o finalzinho da caixa aqui, que é 75, ok? Aí aqui, nessa escala, ele me deu dois outliers aqui para o sexo feminino, tá? Esses dois pontinhos aqui são dois outliers. Então, são pessoas que são muito mais baixas ou muito mais altas que as outras, tá? Então, dá para a gente comparar os dois aí. Para terminar, uma coisa que a gente poderia fazer é fazer o boxplot na horizontal, tá? Então, eu copiei o código e a única coisa que eu acrescento aqui no final é horizontal igual a true. E aí ele faz o boxplot na horizontal, lembrando que eu tenho que, se eu mudei a orientação, eu tenho que trocar o x com y, né? Então troquei ylab e xlab aqui. Ok? Então troquei. Aqui tem o boxplot deitado, que, né, é interessante também. Ok, então nesse vídeo a gente viu uma série de ferramentas da análise exploratória de dados para a gente conseguir extrair informações de um conjunto de dados. Nós vimos aqui tabelas de frequência, tabela de dupla entrada, nós vimos medidas descritivas, média, mediana e desvio padrão,
nós vimos o histograma, nós vimos o boxplot, nós vimos o gráfico de barras, nós vimos o gráfico de barras agrupadas e vimos também como que a gente faz para poder analisar as variáveis quantitativas por grupo. Então, já dá para começar a fazer bastante coisa, já dá para começar a pôr a mão na massa e é isso que eu espero de vocês. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima.